Opa, aqui é Valquíria falando do Caparaó. Eu vou falar para vocês hoje por que um cafeicultor deve vender o seu café torrado. E esse conhecimento não é só para o cafeicultor, né? Esse conhecimento é também para o consumidor. Eu vou mostrar para vocês então, conforme eu prometi no último vídeo, eu vou falar para vocês do meu café, do Café das Águas. Né, na parte da embalagem, então, vou falar do meu produto, da parte da fabricação, né, do produto, do café torrado e moído. Então, lembrando que o objetivo desse canal, eu tenho a missão de mostrar para o cafeicultor que ele pode produzir muito café especial de uma forma fácil, né, usando o maquinário que ele tem e a mão de obra que ele tem, e para o consumidor, ele tem possibilidade de tomar café especial todo dia, um café encorpado e um café saudável. Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu trabalho, né? Vou mostrar a prova, né, do meu trabalho, que é o café então torrado e moído no pacote. E mostrando, né, a minha rotina conforme o combinado. Então nós estamos no mês de janeiro, né, no mês de férias, para nós aqui é um mês mais tranquilo. E é um mês que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cuidando da nutrição do cafeeiro e fazendo o tratamento ou a prevenção de doenças e pragas. E também é um momento para quem produz café especial, né, e vende ele torrado e moído, produto acabado, é a hora de revisar a embalagem, ou quem está querendo investir, é a hora de preparar a embalagem. Então eu vou falar para vocês, então, como é que aconteceu a confecção da minha embalagem. Gente, eu demorei 9 meses para preparar a minha embalagem. Eu fiz, acho que eu comecei foi em 2020, que eu comecei a pensar. E por que eu então resolvi vender o meu café torrado e moído? Primeiro porque eu tinha um nome, né, que era o Café das Águas. Esse nome, gente, não fui eu que inventei, eu não tirei ele da minha cabeça. Eu estava um dia aqui no sítio, andando, logo que saiu a escritura, né, de doação, e aí na hora que eu estava indo embora, me veio esse nome, Café das Águas. E aí eu guardei esse nome, falei, o que é esse nome? Mas aí guardei o nome. E aí então, quando eu vi a necessidade de fazer, né, vender ele preparado para o consumidor, então, um dos motivos foi porque eu tinha o nome e o outro porque eu vi já que eu tinha um produto diferenciado, que eu vou mostrar aqui a metodologia que eu uso para preparar o café especial. E só que o que que acontecia? Quando eu ia vender esse café cru, ele ele não tinha valor e o lote dele não era diferenciado. Eu ia vender ali, eles me pagavam o preço do commodity. E outra coisa, e o lote misturava nos outros, então eu não uso agrotóxico, fazia uma metodologia toda diferenciada, e aí o meu trabalho ficava assim, perdido. Eu lembro quando eu fui vender as primeiras 3 sacas de café, eu chorei, gente, porque eu andei para ver preço, e assim, não tinha diferença, sabe. E aí, também, como eu aplicava os meus conhecimentos de farmácia, né, porque o farmacêutico ele também é responsável pela produção de medicamento, e ele também é responsável por alimentos. Então eu apliquei os meus conhecimentos de farmácia ali na produção, né, do café. E aí essa qualidade, então, essa qualidade diferenciada que eu tinha no produto, né, de fitossanidade, né, eu tinha que então, para garantir que ela ia chegar até o consumidor, eu tinha então que vender o café, né, já preparado para ele. E a outra coisa foi a questão do valor agregado. Eu conseguia agregar valor ao produto, né. Então, aí eu decidi fazer, então comecei a fazer o estudo, né, para ver como é que ia funcionar. Então primeiro eu parti para a torrefação, né. Eu estou no município que
Hoje ainda tem poucas pessoas que produzem café especial, imagina em 2019, 2020. Então eu precisava da torrefação. Então eu comecei a estudar torrefação, fazer cursos práticos, né. E aí eu cheguei à conclusão de que torrefação não é só técnica, a torrefação ela é dom. Aí eu visitei algumas pessoas que torravam café e eu vi ali, gente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, sabe, quem é bom mesmo, quem é mestre de torra, é no cheiro, sabe, é no olho, eles têm uma coisa diferente, assim, para torrar café. E aí eu vi que eu tinha um profissional, fica uns 50 quilômetros aqui, mas eu descobri depois que uma prima desse mestre de torra, ela morava aqui bem pertinho de mim, ela tinha experiência de mais de 20 anos de torrar café, e ela também tinha esse feeling, sabe. Então eu falei assim: "Não, eu tenho a torrefação, porque eu não dá para mim, ainda não dá para eu pensar em torrefação". Porque eu cuido de tudo do café e ainda não está assim tudo padronizado, né. O mercado, eu ainda estou aprendendo coisas. Agora eu estou com um desafio na minha lavoura tem mais de 70 anos, então agora eu tenho que trabalhar a produtividade dela, então sempre tem desafios. E a torrefação, ela ocupa o tempo, mas tem essa questão ainda de ver uma pessoa, né, para torrar, ter um investimento. Então, eu nunca pensei em ter a torrefação, e também porque como eu encontrei essa menina, ela é maravilhosa, então eu descansei. E eu tive várias provas, assim, de pessoas muito conhecedoras de café, que a torra e a moagem estavam perfeitas, então eu falei: "Não vou mexer nisso não, vão seguir, né, esse trajeto". E aí depois então eu fui procurar uma design. Por quê? Aí eu vi que era caro, né, design, hoje já não é, hoje já tem, é mais acessível. Mas eu via que eu tinha que investir no design da embalagem, porque a embalagem ela conta o que tem dentro do pacote, né. E eu queria então fazer essa embalagem, o nome tudo bem profissional, porque, hoje em dia, assim, as pessoas colocam muito o nome delas, e eu tive uma experiência em 2019 em relação a essa questão da gente usar o nosso nome, às vezes, na nossa empresa, né, e não foi boa. Então foi legal de eu ter o nome do Café das Águas para poder, né, profissionalizar também, né, o café, porque aqui é uma empresa rural, a gente não vê dessa forma, as pessoas não veem aqui dessa forma, mas é uma empresa rural, né, principalmente quando você começa a entregar o produto assim, né, o produto acabado. E aí, eu fui então estudar a embalagem, estudar o quê? Estudar o material que é essa embalagem, para manter a qualidade do produto, né. Fiz testes de validade, né, coloquei o café ali dentro da embalagem, deixei por anos para ver se mantinha a qualidade, né. Escolher o formato da embalagem, avaliar as válvulas, porque tem muita válvula no mercado, né, que deixa a desejar, né. Avaliar a cor, a estética, né, e a comodidade para o cliente, né, na hora que ele vai fazer o uso ali do café. E enfim, pensar nas informações, né, que ia estar no café, como é que na embalagem, como é que isso ia ser colocado, né, para passar para design. E aí ela pensou: "Valquíria, pensa na história". Aí eu fui pensando, aí escrevi a minha história, eu fui passando para ela os meus valores, né, porque na verdade os valores de uma empresa acaba sendo os valores de quem criou aquela empresa, né. E aí quando eu fui fazer a embalagem, eu já amava o café, né, que eu ainda tenho que contar para vocês como é que eu me apaixonei pelo café. E aí a gente passou um tempinho, então a Jéssica preparou o brand do meu café, e aí ela me mandou uma mensagem. Era um domingo, eu estava saindo da igreja, aí eu abri, gente, comecei a olhar, e as lágrimas, assim, só desciam, porque estava tudo, assim, perfeito. Eu falo que ela colocou o meu coração no papel, sabe, tudo que estava no meu coração, ela colocou no papel. E aí essa frase que ela resumiu, né, o Café das Águas, todo o amor da natureza, e de fato
né, é o que eu vivo, né, a minha experiência. E aí a embalagem ficou assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então aqui todo o amor da natureza, minha logomarca que ela desenhou. Tá vendo? Tem um grão de café no formato de água, né, que representa muito bem o nome. As mãos, porque isso, a logomarca, ela tá no alto do pico, ó. Então aqui eu tenho o Pico da Bandeira, né? Aí eu tenho a Serra do Caparaó. E aí eu tenho as montanhas de café arábica aqui da Serra do Caparaó. Né? O café arábica do Espírito Santo, da denominação de origem do Caparaó. E aí eu tenho as águas, né, que nascem então nessa região, no pico, na serra, né, nos sítios. E essa água, ela vai chegar até o mar. E aqui no nosso caso, como a gente não usa agrotóxico, é uma água que não contamina a terra, né, não contamina as pessoas, não contamina as águas. E aí esse nome, né, Café das Águas, eu estou descobrindo ainda porque esse nome, um dia desse eu descobri mais uma definição dele, né, porque eu acredito que foi Deus que me deu esse nome. E aí inclusive essas mãos aqui representam a mão de Deus, que é uma apresentação então sempre ali, ó, no alto depois do pico, uma apresentação para Deus do café que é produzido aqui, o café das águas. E lá atrás as montanhas, né, que representa a minha tradição, né, minha tradição de família, 7ª geração de cafeicultores que eu sou. E aqui tem um selinho que diz que é grãos lavados em água de nascente, porque todos os frutos colhidos são lavados em água de nascente antes de levar para a secagem. Aqui eu tenho a embalagem colorida, né, e o selo do Caparaó. E esse nome, gente, então Café das Águas é porque aqui da região do Caparaó, região das águas, né, cheio de cachoeira. Esse nome Café das Águas é por conta da minha missão em produzir cafés que não contaminam as águas, né, café produzido sem uso de agrotóxico. E por ser grãos lavados em água de nascente, por ser o significado da minha cidade, que é Irupi, esse nome de origem indígena, ele também tem relação com as águas. Eu sou vizinha, o meu município de Una, Ibitirama e Ibatiba, e todos também o nome tem relação com as águas. Então, é mais um dos motivos de ser Café das Águas, né? Mas cada vez assim eu vou descobrindo como é que acontece. E atrás, né, eu tenho a história e aqui as informações para o meu cliente, para ele detectar então o que tem dentro do pacote. Ok? Então, a embalagem ela é importante porque ela conta o que tem dentro dela, né? E aí você me pergunta o que tem, aí é o que eu te mostrei, né? Aí a gente tem que experimentar, né? A gente vai fazer no próximo vídeo, a gente vai preparar um café, vocês vão vendo eu tomar um café. E aí lembrando que você se inscrever, né, se o conteúdo fez sentido para você, né? A minha ideia aqui de passar o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido. E eu tô colocando um link do meu curso, né? Eu tenho um curso para cafeicultor e um curso para consumidor de café. Se você quiser acelerar aí o seu conhecimento então nessa área, ou se você quiser também comprar o meu café, eu ainda tenho alguns pacotes à venda. Tá bom? Um abraço e até a próxima.